agora falaremos um pouquinho sobre os exames frequentes em nefrologia, né? Passamos um pouquinho por todos os processos e agora vamos especificar os exames específicos, tá? Vários exames podem ser realizados para mensurar a função renal, né? E entre eles nós temos vários exames, como creatinina, clearance de creatinina, ureia, urina tipo 1, urocultura, né? Urina de 24 horas. Temos também a biópsia renal, né, para poder esclarecer direitinho, e ultrassom de rins e vias urinárias. Nós vamos descrever um pouquinho, vamos explicar passo a passo de cada um desses exames, por que eles são realizados e qual a importância de cada um deles nesse momento de avaliação renal. Começando então pela creatinina, né, que é o exame de creatinina é usado como marcador de insuficiência renal. Quanto maior seu valor, pior está o funcionamento do rim. Né? Nessa imagem dá para se mostrar que quando a concentração está acima de 65%, olha a situação, olha os danos que nós causamos para o nosso rim, né? E quando começa com 25%, os danos que dá. Então, o importante é sempre diagnosticar antes, fazer um diagnóstico precoce de toda essa situação. Temos também o clearance de creatinina, né, que é a partir da dosagem da creatinina no sangue e na urina de 24 horas, né, é realizado um cálculo matemático para se chegar ao valor do clearance de creatinina, que nada mais é do que aquela taxa de filtração dos sangues no rim. Sempre temos que observar qual vai ser o valor, né, e o valor normal sempre vai variar em torno de 90 a 130 ml por minuto, né? Então, isso é cada minuto que passa de 90 a 130 de sangue são filtrados pelos rins. Qualquer valor abaixo dessa faixa, a gente considera-se que o paciente é portador de uma insuficiência renal, né? Porque ele não está compensando. Existem outras maneiras para poder avaliar e diagnosticar, através de cálculos, né? Que a gente vai utilizar o valor da creatinina no sangue, comprovando idade, sexo, raça do paciente, e os valores de clearance obtidos através dessas fórmulas são aproximados e vai servir como uma estimativa para a gente, para saber como que está a filtração renal. Temos também a ureia, que é uma substância produzida pelo fígado a partir da metabolização de proteínas da nossa dieta, né? A ureia, ela também é eliminada pelos rins, né? Portanto, ela tem uma elevação nos seus níveis, onde pode dizer para a gente se o rim está funcionando adequadamente ou não. Temos também a urina tipo 1, que é um exame fácil, todo mundo já coletou alguma amostra de urina tipo 1, né? E ela vai dar todas as informações que nós precisamos sobre a saúde dos nossos rins, né? E do nosso corpo num contexto geral. O ideal é sempre coletar essa urina durante a primeira urina da manhã, desprezando-se o primeiro jatinho. Mas isso não quer dizer que a urina 1 não pode ser colhida em outros horários, né? Dentro da urina tipo 1, nós podemos avaliar outros tipos de exame, que são o quê? A glicose, a proteína, o sangue ou a hemoglobina, as hemácias ou os eritrócitos, né? Porque a glicose na urina, o normal nós não devemos conter glicose na urina. Se a gente tem glicose na urina, quer dizer o quê? Que esse paciente tem uma probabilidade de ser um paciente diabético, né? Ou tem alguma descompensação. Ou quer dizer que ele tem um nível alto de glicose no sangue, né? E aí o que acontece? Acaba não sendo filtrado e é eliminado pelos rins. Então, se o paciente não tiver diabetes, pode ser um sinal de que ele tem algumas doenças nos túbulos renais, porque não está fazendo a filtração da forma adequada. A proteína na urina, a gente vai avaliar a quantidade, se ela é muito pequena, né? Então, praticamente, ela é detectável. Algumas doenças renais podem causar essa perda de proteína na urina,
né? Ou até mesmo a proteinúria que a gente dá o nome do exame que nós realizamos também. Deve sempre investigar se está tendo alguma alteração com acompanhamento de um nefrologista. Sangue ou hemoglobina vai ser o que? Uma variação normal, não deve conter sangue nem hemoglobina na nossa urina, né? Que é aquela questão aqui dos glóbulos vermelhos, e a presença de qualquer um deles a gente precisa também investigar, porque não é normal. Temos que lembrar aqui que mulheres a gente não deve coletar a urina tipo 1 quando estiver menstruada, porque pode dar algum tipo de alteração. Ou, se coletar, sempre comunicar que estava menstruada, tá? Então, a gente precisa fazer isso, pois pode acusar a presença de sangue na urina e ser, na verdade, algo de origem vaginal e não de origem renal. Hemácias ou eritrócitos são as células do sangue, também chamadas de glóbulos vermelhos. Elas são analisadas e são feitas também através de microscópio, né, onde eles vão avaliar direitinho a urina, e quando há qualquer aumento na quantidade, eles acabam dizendo que esse paciente tem uma hematúria, tá? Então, a gente vai observar essas alterações na urina. O leucócitos também, que são células de defesa nossa do organismo, também conhecido como glóbulos vermelhos. Então, se tem alguma pequena quantidade de leucócito na urina, a gente vai fazer uma investigação também, porque pode ser alguma inflamação no rim ou nas vias urinárias. Caso de uma infecção, uma nefrite, então os leucócitos podem acabar tendo essas alterações. Cristais também, né, são os achados aqueles cristais de ácido úrico, cálcio na urina, que em alguns casos é comum, né, e só que nós temos que, na maioria das vezes, esses cristais não têm tanta importância clínica, né? Às vezes não tem, que acaba não refletindo ou causando alguns danos, né? E nós temos que observar também a questão de ingestão de alimentos, que pode ser ocasionado por isso também, né? Então, algumas carnes podem conter cristais, ácido úrico, como o próprio chocolate. Então, uma quantidade que você acabe ingerindo excessivo pode dar algum tipo de alteração, né? Se não for nada disso, pode ser também alguns sintomas de doença renais, né? Algo que tenha cristais, que nós já estudamos nos outros exames. Temos a urocultura, né, que muitos conhecem como urocultura ou a cultura na urina, né, que a gente sempre faz esse exame para ver se tem algum tipo de bactéria na urina. Nós precisamos detectar, né? É uma urina que não contém bactéria, portanto, a gente vai realizar esses exames e nós vamos deixar fazer com que cresça, ver se vai crescer alguma bactéria, né? E se tem alta probabilidade disso realmente acontecer ou do paciente estar com uma infecção urinária. Alguns pacientes podem ter bactérias na urocultura e não ter nenhum tipo de infecção urinária, que acontece em muitos casos. Isso pode ser por qual razão? Ou pela uma contaminação da própria urina, né, na bactéria da parte da região genital, por questão de higiene inadequada, ou no momento que foi coletar o exame, houve uma questão de contaminação, né? Então, pode acontecer isso. O paciente não fez a limpeza adequadamente no momento de expressar o primeiro jato de urina, então a gente pode ter um exame falso negativo. Colonização das vias urinárias, quando a gente tem alguma bactéria que está colonizada ali no canal da urina, né, no canal urinário, e isso vai causar alguns tipos de inflamações. Nessa situação, já vai ter a bactéria ali na urocultura, né? Mas o paciente, naquele momento, ele não sente nenhuma ardência, não tem questão aquela
frequência de ir ao banheiro várias vezes, porque já está colonizada, é uma bactéria que já está presente ali e que não vai fazer diferença. Temos que observar que o resultado da urocultura é um dos exames que mais demora para se sair. Demora em torno de 48 a 72 horas para ficar pronto, né? Porque a gente precisa avaliar o crescimento da bactéria. É um meio de cultura, então por isso eu preciso de um tempo. Eu não posso avaliar de um dia para o outro, não posso avaliar em questão de minutos, como a urina tipo 1, que a gente tem mais ou menos de 1h30, 2 horas para sair o resultado, né? Outra coisa importante sobre a urina de 24 horas, que quando se faz a coleta desses exames, a gente não inicia com antibiótico. Por quê? Porque nós não, para a gente poder entrar com um antibiótico adequado, né? Então, eu preciso realmente saber o que esse paciente tem, porque senão, se eu começo a medicar, eu posso fazer com que esse exame seja falso, que dê um resultado totalmente errôneo, tá? Então, essa é a importância da urocultura. Temos também a proteína de 24 horas, né? Que ele é um exame que vai quantificar se esse paciente está tendo alguma perda de urina, né? A gente avalia durante 24 horas, marca um horário fixo e naquele horário que começou, o paciente tem que terminar no dia seguinte, dando 24 horas, né? Em situações normais, pode-se perder em torno de 150 miligramas de proteína em 24 horas. Quando o resultado vem acima desse valor, a gente pode dizer que o paciente apresenta uma proteinúria, né? Uma alteração. Uma pessoa com proteinúria pode notar a sua urina, ela vai ser aquela urina mais espumosa, né? É como se você tivesse colocado detergente na água ali no vaso sanitário, né? Parece que você nem fez xixi, então já tem uma alteração. Isso ocorre geralmente quando a quantidade de proteinúria na urina está totalmente alterado no nível muito alto. A proteinúria também ocorre quando há lesão na parte dos glomérulos, né, na parte renal, que são as unidades bem pequenininhas lá, microscópicas, que faz o quê? A filtração do sangue dentro do rim. Tá? A gente sabe também que existe várias doenças que causam lesões no glomérulo, né? Quais são essas doenças? Diabetes, glomerulonefrite, lúpus, hipertensão arterial. A gestante, a gente tem a pré-eclâmpsia, a hipertensão na gestação, obesidade, entre outras doenças, né? Temos que ficar em alerta em questão à febre, né, após algum tipo de exercício físico muito intenso, né, porque a pessoa pode discretamente vir apresentar uma proteinúria, tá? Em respeito aos resultados de proteinúria, para a gente poder dizer que realmente é confiável, o que nós precisamos fazer para fazer a coleta desse exame de uma forma adequada? Vocês estão observando que nessa imagem são galões, né? Então, eu preciso armazenar. Então, cada instituição vai ter um tipo de galão que foi padronizado para sua empresa. Então, vamos retirar o galão, né? Lá no laboratório, nós vamos informar para o laboratório que nós temos paciente que vai fazer proteinúria de 24 horas, eles vão entregar esse galão para a gente, né? Então, sempre eles têm um horário, o laboratório deixa um horário determinado que eles gostam de padronizar. Então, quando o paciente acordar, a gente vai desprezar a urina dele, né, a primeira micção, e vamos marcar o horário que tudo isso começou, né? Vamos supor que 6 horas da manhã. Então, 6 horas da manhã é o início de partida nosso. E depois disso, todo momento que o paciente quiser urinar, nós vamos guardar essa urina e vamos colocá-la dentro desse frasco, né? Vamos colocar a urina, vamos fechar esse frasco e ele tem que ficar num lugar que não fique abafado, tá? Tem lugares que deixa armazenado em geladeira, outros ficam no próprio postinho de enfermagem, no próximo ao paciente, para facilitar, tá? Só vai terminar essa coleta
quando for no dia seguinte, quando der um prazo de 24 horas, tá? Que aí a gente vai terminar e vamos encaminhar tudo isso para o laboratório, né? E vamos informar com todos os pedidos, tudo direitinho. Durante essas 24 horas, né, que ele fez a coleta, né, nós precisamos da ingestão de líquidos de forma natural para o paciente, tá? Caso nesse processo de 24 horas o paciente em algum momento tenha perda dessa proteinúria, né, nós temos que anotar e aí o médico vai dizer se nós vamos reiniciar no dia seguinte ou se vai valer daquela forma. A gente sempre precisa estar perguntando, né, para não ter problemas no cálculo desse exame. Lembrando que a proteinúria, né, vai dizer para a gente se há algum sinal de doença renal, né? Ele, na verdade, é um dos exames que o nefrologista solicita para fazer uma investigação, né? Dependendo do que vier no resultado da proteinúria de 24 horas, a gente pode realizar outros tipos de exames. Um dos exames que a gente pode estar realizando é a biópsia renal, que é um exame frequentemente solicitado pelos nefrologistas, pois vai dar para ele a informação, vai dar um diagnóstico para que ele consiga tratar e determinar o tipo de doença renal que esse paciente venha a ter, né? Esse paciente vai permanecer acordado durante todo o procedimento, vai ser feito através do ultrassom, que vai localizar o rim, né? É feita uma anestesia local, né? Após o paciente ser anestesiado, é introduzido uma agulha específica de biópsia mesmo, que vai ser introduzida nas costas do paciente para chegar até esse rim. Então, eles tiram alguns fragmentos que acaba sendo enviado, né, para análise através do microscópio para saber se tem alguma alteração. Ela é um dos procedimentos simples, ele é rápido, seguro, né? E sempre tem algum médico experiente realizando esse tipo de exame. Não é muito difícil os pacientes apresentarem algum tipo de sangramento, né? Então, de cada 100 pessoas que fazem a biópsia, aproximadamente 15 vão apresentar sangramento visível na urina, tá? Mas isso não acontece sempre. Para que evite ou minimize o risco de sangramento, o que a gente tem que colocar de alerta? Suspender, antes do exame que o paciente venha realizar, algum anticoagulante ou algum remédio que altere a coagulação. Um dos exemplos é o AS, né? Outros tipos de exame de remédios também, nós vamos estar sempre conversando com o médico, falando que ele faz uso para ver se vai ser feita a suspensão dele. Temos que deixar o paciente calmo, para quê? Para que não tenha nenhuma alteração da pressão também, tá? Outra coisa importante vamos, depois que realizar tudo isso, o paciente vai se manter em repouso, né? Vamos deixar tudo bonitinho, verificar se há sangramento e vamos dar todas as orientações, ver se tem o tamanho da lesão, né? Do risco de ter sangramento. Nós vamos explicar todo o procedimento para o paciente antes dele realizar o procedimento e após o procedimento também. Um outro exame realizado é a ultrassom de rins e vias urinárias, um exame muito comum que muitas pessoas realizam, né? Para a parte renal ele é muito valioso, porque a partir dele a gente consegue medir o tamanho do rim e avaliar se a gente tem cálculo, cisto, se esse rim tem algum tipo de dilatação, né, entre outros fatores. O tamanho de um rim adulto vai variar em torno mais ou menos de 9 a 12 centímetros, né, da parte maior do seu eixo, e de dimensão ele tem aproximadamente 12 centímetros, ou assim, menor que a gente pode dizer 9 centímetros. Isso o médico acaba vendo se tem alguma alteração na parte renal. Paciente diabético e de rins policísticos, na verdade, tem um aumento do tamanho do rim, né, por motivo da sua patologia, né? Já aqueles pacientes com doença renal crônica, já no estado muito
avançados, né, eles têm algumas atrofia nos rins, né, e no ultrassom é capaz de ver esse tamanho bem reduzidos. Os pacientes com cálculos renais podem visualizar eles através do ultrassom, né, porque você vai ver a via urinária lá no ureter, né, onde são vistos ali, dependendo da situação, o médico vai solicitar um outro exame mais específico para poder dar uma clareza melhor. Um dos exames solicitados é a tomografia, né? Só que lembrando que o ultrassom renal, os médicos sempre vão estar solicitando para a gente poder acompanhar os pacientes em questão de cálculo, para a gente ver onde está localizada essa pedra, qual é o tamanho, né? Se tem alguma deformidade, como que esse rim está localizado, a questões desses cistos, como que eles estão, né? Dá para saber se ele é benigno ou maligno, porque pela estrutura, pela forma como ele vai medir, ele consegue ter essa proporção melhor, né? Ele consegue também fazer uma visualização da bexiga, vai avaliar a questão das vias urinárias, né? Vai ver como que tá a espessura dessa bexiga, se tem alguma obstrução ali importante no canal da uretra, né? Na questão ali da urina, que vai conduzir aquele processo todinho para fora da bexiga, né? Como os homens, né? A gente vai ver se tem algum tipo de obstrução, que vai acontecer o quê? Como a gente já explicou, os homens às vezes têm alteração por motivo da próstata. Então a gente vai avaliar se o problema é a doença que ele teve na próstata mesmo, que levou ele a ter algum tipo de complicação renal. Lembrando que esses exames, né, precisam ser coletados de forma adequada, com os materiais específicos, e a gente precisa e necessita preparar os nossos pacientes, né? Eles têm que ter toda a orientação e o preparo adequado para eles realizarem esses exames, né? É um direito e para que a resposta final seja uma resposta positiva. Obrigado pela aula, encontro vocês no próximo tema.